Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast literário Vou Ler e Te Aviso. Hoje a gente vai ter mais um quadro semanal. E, Val, qual que é o nome do nosso quadro de hoje? Ah, eu sei. É livros ingestionáveis. Ganhou uma estrelinha! Um adesivo no caderno. Parabéns. Ah, eu prefiro na testa aquelas que colam, mas beleza. Que professora é essa que você tinha que colava adesivo na testa? Não é. É o episódio de Chaves, na verdade. É essa referência que eu tô trazendo pra vocês. Mas aí, então, tá bom. Livros ingestionáveis. Livros ingestionáveis. Quais são os livros ingestionáveis? Nesse quadro, a gente vai falar mal. Pra ser o mais sincera possível. Isso. Existem livros que a gente gosta e existem livros que a gente não gosta. Lembrando que é uma opinião nossa. Não quer dizer. Validando. Exatamente. Não quer dizer que você não possa ler. Você pode ler. Mas aqui a gente vai trazer a nossa opinião, a nossa vivência, o que a gente sentiu, o que a gente entendeu e por que a gente não gostou. E é uma coisa pessoal. Então, se você se interessou pelo que a gente tá falando, se você não achou que foi muito relevante o que a gente falou, vai lá ler, pode tirar suas conclusões e tá tudo bem. Ou xinga a gente lá no Instagram, porque vai dar engajamento. A gente precisa muito de engajamento negativo agora. Mentira, não. Mas é basicamente assim, o que a gente, não gostar não invalida o que você gostou. E não invalida a obra em si, né. O livro, ele não é ele é coringa, você pode gostar, eu posso não gostar e tá tudo bem. A gente não digeriu o livro. E Só por isso não que foi serviu pra nós, é o que a gente fala em quase todos os episódios, né, você tem que encontrar o livro que é do seu estilo e talvez os livros que a gente venha comentar aqui, só não sejam do nosso estilo e tá tudo bem. vocês Então, querem saber? Não sei. querem sim, querem saber sim, eles estão ouvindo. Ah, se for um que eles não que eles gostam muito, acho que eles não vão querer saber. Tudo bem, vocês vão descobrir então os pontos que a gente não gosta e vocês podem discordar no final, tá bom? Combinado? Combinado. Combinado. Pode começar hoje, Val. Eu posso começar hoje? Pode, eu deixo. Opa, vamos lá. É isso, é uma troca. Gente, eu vou falar de um livro de romance, que foi muito hypado, então eu tô com medo da represália. Não, não estou com medo da represália, mas é um livro que estava, muito popular na época do TikTok. Inclusive eu comprei o livro físico já, é um erro que hoje eu não cometo. Tipo, comprar imediatamente, tipo: "Ai, gostei, tá hypado, gostei da capa, vou comprar". Hoje a gente tem um pouco mais de receio ou então um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Até porque livro é caro e a gente também não, né? Caro, A gente é CLT, gente. A gente é CLT. sim, vamos deixar de ser quando a gente começar a monetizar o podcast. Mentira, não vai chegar nesse ponto. Mas enfim, vamos lá. Eu vou falar hoje de Mil Beijos de Garoto, da Tilly Colley. Então, é um livro de romance, tá. Eu esperava muito mais dele justamente pelo hype que ele tinha adquirido, né. Então todo mundo falava super bem dele. A gente consegue ter a percepção do que é um livro e do quanto que ele contagia e impacta massas, quando a gente vê que ele tá super comentado no TikTok. E era um livro que estava nesse tipo de situação, a pessoa falava: "Nossa, esse livro, eu chorei tanto, eu me debulhei em lágrimas, eu tô assim, ressecada aqui de tanto que eu chorei e limpei as lágrimas". Eu esperava isso. Não esperava chorar? Não, porque raramente eu choro. Mas nesse eu esperava um impacto sentimental diferente. Vou dizer pra vocês basicamente o resuminho da história, né, e o que me irritou um pouco, né. Basicamente a história fala da relação de 2 crianças, o Rune e a Poppy, né. O Rune é um menininho norueguês bonitinho, loirinho, a Rune é uma menininha também super fofinha, eles eram vizinhos ali, né, moravam um perto do outro, eram vizinhos. E tinha aquela relação de, sabe, morar na distância de uma janela da casa um para o outro, eram super próximos, né. E a Poppy tinha uma relação muito forte com a avó, né. A avó dela é uma das pessoas mais próximas que ela tinha e a avó estava ali no finalzinho da vida, né, prestes a falecer. E eis que a avó, antes de partir, deu pra Poppy um potinho. E nesse potinho ela colocava e armazenava corações. Então, toda vez que a Poppy o que que a avó já ensinou pra menina na cidadezinha tão curta ali dos seus 8, 10 anos ali, cada momento especial que ela tinha com alguém, que foi na verdade o que a avó tinha feito na época que ela teve o relacionamento com o avô, é colocar um coraçãozinho, um papelzinho nesse pote, representando um momento muito bonito,
que ela teve, um momento, um beijo, um abraço, alguma coisa que valesse a pena colocar um coração pra dizer: "Poxa, esse momento foi especial. Foi tão especial que eu vou guardar num pote". Basicamente essa é a representação. Bonito? Achei bonito, achei fofo, entendeu? E era basicamente essa a vertente do livro. E quando eu fui apresentado a esse tipo de conexão, o que que me remeteu? Me remeteu muito à Métrica. Tem um livro da Colleen Hoover chamado Métrica, acho que é o segundo livro, que o nome dele é Pausa, que tem uma interação mais ou menos parecida, então isso me remeteu a uma coisa familiar que eu já tinha lido. Só que eu não esperava uma coisa, eu não esperava que os personagens fossem tão chatos, tão insuportáveis, de verdade. Me desculpa, gente, eu sei que as pontas dos dramas acontecem principalmente na adolescência, que tudo da adolescência é muito intensificado. Mas ali eu achava a intensificação desses sentimentos, a intensificação de toda uma frescura muito intenso o tempo inteiro, e muito grande o tempo inteiro. Então assim, com a relação deles desenvolvendo desde da infância, né, o Ron já ficou meio assim com esse pote da Pop depois que ela explicou o conceito do que representava o pote pra ela. Ficou meio enciumado, já com tão pouca idade, acho que eles tinham 8 ou 10 anos na época. E ele não gostou muito, ele queria que todos os corações já ali fossem reservados a momentos dela com ele, não que fosse, sei lá, ela tivesse 1000 beijos de garotos, mas tinha que ser 1000 beijos de um garoto, que no caso seria só o Ron. Você já desencadeou uma possessividade no menino desde pequeno. Sim, ele cresce desse jeitinho, é o jeitinho dele. E aí é que tá, eles realmente desenvolvem uma relação, porque eles já se davam bem desde a infância. Mas aí o que que acontece? O que acontece é que a vida acontece, né. Então, o pai do Ron um dia, tem uma proposta de trabalho lá na Noruega, e eles são obrigados a viajar, então eles saem dos Estados Unidos e vão pra Noruega, pra cidade natal da parte do pai lá do Ron, e ele fica revoltadíssimo, lógico, né. "Vou deixar o amor da minha vida aqui". E a Pop meio que tenta levar a situação como se: "Meu, isso não vai separar a gente", né, adolescentes. Tanto que acho que quando ele vai embora ele tem uns 15 anos de idade, 15, 16, eu acho. Eh, e eles têm o último contato, né, antes dele ir embora, e mesmo longe, o Ron consegue estabelecer uma dinâmica de sempre conversar com a Pop, né, por telefone e tal. Mas aí o que acontece? As ligações cessam. A a Pop começa a praticar o famoso ghosting no no Ron. E meio que a relação deles se perde. Basicamente, o que que a gente interpreta? "Pô, por causa da distância, né, filho, tô, né, nos Estados Unidos, você na Noruega". Quando a gente pensa na adolescência, a gente pensa que tudo é possível. A gente pensa que a vida não acontece, mas infelizmente a vida acontece. E realmente, o que a gente interpreta ali naquele momento é que a Pop encerrou as relações porque ela não queria mais muito papo com ele. Então o que que vai rolar depois de um tempo? Depois de um certo tempo, acho que depois de uns 2 anos, o Ron volta para os Estados Unidos. O pai consegue ser transferido de volta para os Estados Unidos. Então da Noruega, toda a família volta para os Estados Unidos, mas o Ron tá diferente, entendeu? A Pop fica feliz com o retorno dele, mas ela encara uma pessoa completamente diferente do que ele era antigamente. Então, em 3 anos ali, o Ron tem um aspecto mudado. Ele tá cada vez ele tá gótico, né, ele tá taciturno, tá rebelde, né, ele tá puto também com a Pop, porque, a questão ali é que ele voltou com ódio também. "Porra, você me abandonou, você me deu um ghost, eu estou voltando, mas eu não quero nem saber de você". E a Pop fica magoada, né. Porque ela pensava que com a volta deles, a proximidade também voltaria e eles poderiam, sei lá, de repente retomar a relação, né. Só que não foi bem isso que aconteceu, ele tá completamente mudado, ele tá rebelde, ele tá discutindo com os pais, tá fazendo voar a cadeira na casa,
pegando o carro do pai, sumindo, indo pra festa, bebendo todas. Ele tá agindo como um adolescente rebelde, né. Não sabemos ou até sabemos, né, a gente pode dizer que ele tá magoado com a situação ainda, e a maneira como ele trata e se percebe, como uma pessoa completamente revoltada. E aí isso eu acho uma grande bobagem, assim, que eu sei, eu entendo que é a questão da autora tentar criar uma distância para depois tentar juntar com o laço, mas eu acho que a reação do Roon é muito exagerada, e a reação do Roon é muito chata. Ele é muito chato. Ele é um personagem, chato, gente. Ele é muito intempestivo, ele é muito intempestivo por nada. Ele se distancia do irmão, mais novo ali, por nada. Eu acho que ele tem uma revolta num cenário que não precisa de revolta. A vida dele não é, assim, imperfeita ou tão carregada de problemas o suficientes pra refletir nessa revolta. A única revolta dele foi que a namorada dele de longa distância largou ele. E eu acho que talvez seja a questão do hoje eu não entender a adolescência, mas eu também tenho a percepção de que eu era chata, um porre. Mas ler isso foi muito torturante, muito torturante. O quanto que ele é chato sem motivo pra mim é muito torturante no livro. A Valéria invalidando os sentimentos de adolescentes, olha que Adolescentes que triste. nos escutam, desculpa, mas aí vocês precisam rever que vocês não vão ver isso ainda, porque vocês não têm boleto pra pagar. Mas assim, se alguém te der um ghost, não desconta nos seus pais, tá? Deixa o bonde andar e viva a sua vida, entendeu? Não desconta nos seus pais, não sai batendo o carro do seu pai por aí, ou batendo o pé, ou então agredindo o seu pai, entendeu? Porque ele foi, eh, fazer, o trabalho dele lá na Noruega, e agora voltou, e agora em vez de você se reconciliar com alguém do passado, você vira um cara amargurado, né. Então não façam isso, não é legal, né. Não é maduro porque você é adolescente, mas não é legal. Nossa, eu dei um conselho para adolescentes agora. Profundo, bem Sou profundo. A gente é de todos os públicos, Bruna. É, agora a gente alcançou a gente desbloqueou uma categoria nova. A gente tá educando os adolescentes, né. Enfim. Só que aí, o que eu acho realmente é que, o drama é muito exacerbado. E aí, o que que acontece? A gente finalmente esclarece ali, a autora coloca um motivo para o drama. Porque a gente não entende, pô, se a Poppy largou, por que que ela tá atrás dele e tá atrás de reaver essa conexão que ela mesma desfez? Aí é que a gente descobre que a Poppy tem uma doença. E ela meio que tentou desconectar completamente do Room para fazer com que ele, não desistisse de viajar com os pais ou desistisse de ficar onde está, né, lá longe na Noruega, por causa dessa doença. A Poppy tem aí poucos anos de vida, né, então a gente acabou descobrindo aí que a Poppy quis terminar para preservar ele, né, e não fazer com que ele fique amarrado a ela por causa de uma doença terminal. Então ela teve esse gesto aí altruísta. E aí eu achei que foi muito desconexo isso no meio da narrativa, e aí o livro fica cada vez em uma catarse muito triste, entendeu. E é triste e é cada vez mais, não vou dizer difícil de compreender, mas, ai, sei lá, eu não consegui sentir ali que aquilo foi um fator que aconteceu naturalmente. Eu achei que era mais pra justificar o afastamento da Poppy. E eu acho que foi uma justificativa muito grande pra uma coisa que poderia ter sido um pouco mais simplista. E aí eles deixam isso numa dimensão muito grande e muito ferrada pra um convívio de um adolescente, entendeu. E aí quando a Poppy revela essa coisa da doença dela, o Rooney vai descontar em quem? Nos pais, entendeu? Em vez de se preocupar em passar o tempo com a menina, tentar reaver os laços aí, ele começa a querer descontar nos pais, porque os pais também sabiam, né. E aí ele não foi comunicado na época, porque, pô, ele tinha o quê? 15 anos. Ele ia desistir, ele não ia querer ir embora da Noruega se soubesse da doença. Ou então ele queria, se fosse comunicado lá também, ele ia querer voltar. Então, assim, eh mesmo assim, eu achei que, sabe quando você fala muito rapidinho da doença pra justificar e acabou? E é isso, pô.
aqui, tá a justificativa pra Poppy ter se afastado, e isso não torna ela uma pessoa ruim, né. Pronto, acabou o livro, gente. Acabou, aí eles vão aproveitando isso pra tentar fazer uma reformulação no caráter do Room. Então aí ele começa a tirar essa pinta toda de bad boy e começa a se aproximar da Poppy até ela morrer. E eu achei meio vazio, entendeu? Se queriam fazer algo tipo A Culpa é das Estrelas, tipo os livros que falam um pouco mais sobre essa questão de doença terminal, eh, eles não conseguiram, como Eu Era Antes de Você, por exemplo, eles não conseguiram captar muita dessa energia aí, sabe? E eu não achei que foi justificável a questão de toda a rebeldia do Ron, de todo o afastamento da Poppy. Não acho que seja uma questão simples você tratar de uma doença terminal de uma pessoa adolescente, mas eu achei que foi muito jogado. A narrativa é jogada, os personagens são chatos, o sofrimento do Ron é muito caricato. Mano, tem uma cena que ele literalmente sai gritando, correndo, sabe, no parque, em direção à janela da menina, em direção à casa, sai gritando. E, tipo, ele tem um apelido com a Pop, chama ela de Pop Min, tipo, Minha Pop. E eu acho isso tão irritante, porque fica na minha cabeça Pop Min, ele gritando Pop Min, a plenos pulmões, eu acho extremamente chato, sabe? Ele era apaixonado. Cara, mas pelo amor de Deus, você era muito chato. Entendeu? Então eu acho que é muito de muita coisa pra explicação de coisas mais profundas, eh, não serem tão desenvolvidas. Eu acho que a intensificação foi em coisas muito supérfluas, então é por isso que eu não gosto de Mil Beijos de Garoto. Tá, se quiser ler, é por sua conta e risco. Mas eu não gostei. Tem gente que gosta bastante do livro, eu não julgo vocês por isso. Realmente tem um apelo emocional interessante, mas eu acho muito jogado, eu acho que poderia ser um pouco mais aproveitado. Eu acho que Parece não ser muito proporcional, assim, as é, justificativas. eu acho que, assim, não é que não seja proporcional às justificativas, eu acho que lança a luz a coisas muito mais rasas e meio que joga rapidinho as coisas que poderia desenvolver mais, Ah, tá, entendi. sabe? Eu acho que não dá, não dá. É isso, essa é a minha opinião sobre Mil Beijos de Garoto. Se você quiser ler, de novo, é sua conta e risco. Mas a gente não vai comentar muito sobre ele, tá? Só vou dizer que eu não gosto. E é o que a gente sempre fala, leiam por vocês, gente, vão atrás da opinião de vocês. A nossa opinião não é a certeza de nada, não é a verdade absoluta. Não. Vão lá, vão ler, e se vocês não gostarem também, conta pra gente por que vocês não gostaram. Discutam com a gente, vamos debater, porque aí vai dar mais engajamento. Ok. Agora a Bruna vai falar do indigestionável dela da semana. Cara, o meu indigestionável, ele não eu não vou dizer que ele é indigestionável por ser um livro ruim. É um livro ruim, mas não é o principal ponto. O nome do meu livro é O Sol e a Estrela, do Rick Riordan. O Sol e a Estrela é como se fosse um spin-off, por assim dizer, da saga de Percy Jackson, porque é com o Nico, que é um dos personagens da saga principal. Pra quem não sabe, Percy Jackson é uma saga infanto-juvenil, eu acho, né? Infanto Que juvenil. foi, acho que começou em 2000 e... Nossa, eu nem sei quando ele lançou o primeiro livro, mas acho que foi ou 2008 ou 2010, por aí. Eu sei que eu conheci esses livros em 2012, mas eu sei que eles são de antes até. O Ladrão de Raios, galera, vocês conhecem o Percy Jackson? É da música Poker Face, da Lady Gaga, na trilha sonora. Se vocês estiverem situados. Ó, aqui, ó, tem uma edição aqui que tá comigo, que é de julho de 2014. Ah, mas essa é a nova edição. Ah, então, É. Eu acho que ele é dessa época, foi lançado nessa época, mas basicamente ele fala sobre mitologia grega. Então a gente vai ter aí um universo onde os deuses da mitologia grega, os monstros, os mitos, né, as histórias que a gente aprende, existem. E existem semideuses, então os deuses descem pra Terra e têm filhos com humanos, e aí vem os semideuses. Eles têm meio que poderes, assim, dependendo de quem é o pai deus deles, né? Ou mãe deus, deusa. E eles têm que enfrentar os monstros, enfrentar os problemas, né? E é o caso do Percy. Ele descobre que ele é filho de Poseidon. E aí ele é levado pro acampamento meio-sangue. E no acampamento meio-sangue ele vai desenvolver as habilidades dele de semideus. E aí, O Sol e a Estrela é um spin-off sobre o Nico. O Nico e o Will Solace. É o Nico D'Angelo e o Will Solace.
o Nico, ele é filho de Hades e o Will é filho de Apolo. E aí, o que que acontece basicamente nesse livro? Passou todo o clímax, né, das sagas principais, aí agora o Rick Riordan meio que reciclou um ponto que ele deixou em aberto, que ele não fechou, da saga principal. E aí ele pensou: "Putz, esqueci de falar desse negócio aqui. O que que eu faço? Vou escrever um outro livro e vou usar esse aqui". Não tinha necessidade. Podia ter deixado lá e estava tudo bem. É igual assim que começa. Mas o problema desse livro, né, na história, é que o Nico e o Will têm que descer para o Tártaro, que é o inferno grego, né, pra ajudar um titã que foi deixado lá pelo Percy, que acabou ajudando o Percy na saga dele. Só que aí, o que pra mim pegou mais? No Percy Jackson, são 10 livros divididos em 2 sagas, né. Só que o Nico, ele aparece já no terceiro livro da primeira saga. Então ele tem aí 8 livros que ele apareceu. Isso eu tô falando só da saga principal, porque tem outras 2 sagas que ele também aparece. Então ele tem um desenvolvimento muito grande, de muito tempo. A gente conhece o Nico com, tipo, 8 anos, eu acho, bem criancinha, e no livro dele agora, O Sol e a Estrela, ele tem, tipo, 14, eu acho, por aí, 15, vai. Então, assim, é muito tempo de personagem e é um desenvolvimento que já existe. O Will também, ele aparece em vários desses livros, então a gente tem vários momentos dele. E o que me pegou no Sol e a Estrela é que parece que quando o Rick Riordan decidiu reciclar esse clímax e decidiu jogar esse clímax pra esses personagens, ele desconsiderou totalmente esse desenvolvimento que eles já tiveram. Então, quando a gente conhece o Nico na saga principal, ele é uma criança mal-humorada, ele é meio taciturno, ele é, tipo, depressivo, gótico, não sei o quê. Bem filho de Hades mesmo, assim, porque ele sofreu pra caceta. Então, ele é todo meio, assim, fechadão, assim, né, bem sofrido. E ao longo da série ele vai desenvolvendo isso, ele vai aprendendo a confiar nas pessoas, ele vai aprendendo a se abrir um pouco, ele vai se moldando, por assim dizer, a conseguir confiar nas pessoas, a se permitir participar, seja de uma família, seja de um grupo de amigos, seja de um coletivo, ele se liberta para aceitar que ele é de um coletivo, né. E a gente vê isso nos últimos livros muito bem, assim, ele se desenvolveu muito bem. E aí quando começa o livro dele, O Sol e a Estrela, ele voltou a ser o que ele era no primeiro livro. Ele é chato, ele é mal-humorado, ele é assim, qualquer coisinha ele já tá bravo, Ele perdeu o desenvol ele perdeu todo o desenvolvimento dele, é tipo: "Nossa, eu desenvolvi super, ele cresceu super", não, jogou fora. eu regredi. Ele regrediu, exatamente. E o Will, a mesma coisa. O Will, se eu não me engano, na saga principal, no final, ele é filho de Apolo. Então, tipo, ele é chefe lá da cabine da cabine não, do chalé de Apolo, tipo, ele é líder do chalé, Apolo tem uma relação, né, com a medicina, então, tipo, ele é chefe da enfermaria do acampamento, o que, se você parar pra pensar, dá uma responsabilidade, querendo ou não. Pô, ele é chefe da enfermaria, tipo, do hospital, se ele não for, né, disciplinado, organizado, a galera morre. Então e ele é líder do chalé dele, então, tipo, ele tem que liderar e organizar uma galera lá do chalé dele, então isso traz uma certa responsabilidade, né, uma certa maturidade até para o personagem. E no livro não, ele é uma criança insuportável, chata, não pedante, como que fala? Tipo, ai, mimizenta, sabe? Que fica fazendo birra, birrento. Ele é meio birrento, se não é feito do jeito que ele quer ou como ele quer, não tá bom, ele fica reclamando. Ai, foi difícil engolir, assim, o que ele fez com esses personagens. Foi bem difícil. E eu acho que o clímax reaproveitado, esses personagens e que foi completamente ignorado o desenvolvimento que eles já tiveram, e foi um desenvolvimento muito bom, gente. O Nico, pra mim, Percy Jackson foi uma das primeiras sagas que eu li, assim, acho que foi a o livro que me fez gostar de ler, foi o que me introduziu no mundo da leitura, né. Então e o Nico é o meu personagem favorito de Percy Jackson, então ler esse livro e ver o que foi feito, doeu no fundo do meu coração, assim, de verdade, foi uma facada. Ela tá chorando. Nem se envolver. Ainda não, ainda não. Mas foi realmente doído de ver, assim, um desenvolvimento tão bom
feito pelo próprio autor e o próprio autor jogou fora, sabe. É difícil. Cara. E outro ponto também que, além do desenvolvimento da personalidade do Nico, parece que ele jogou fora tudo que ele escreveu que o Nico fez. Porque tem uma cena, por exemplo, eles têm que salvar esse titã que é o Bob, o nome do titã é o Bob. E aí o que que acontece? Na verdade ele tem outro nome, que eu esqueci o nome dele de verdade, só que o Percy, quando ele cai no Tártaro, ele luta com esse titã e joga o titã no rio Lete. E o rio Lete, ele apaga as memórias, né. E aí o titã fica desmemoriado e o Percy fala pra ele que o nome dele é Bob, e a função dele é ajudar o Percy e a Annabeth a chegar do outro lado lá do Tártaro. E aí quando eles conseguem sair, o Titã acaba ficando pra trás, porque ele meio que segura os monstros lá para os 2 poderem passar. E aí a missão do Will e do Nico é ir até o Tártaro e ajudar o Bob, porque meio que o Bob tá se comunicando nos sonhos do Nico pedindo ajuda, falando que ele tá em perigo, que ele precisa de ajuda, que ele, né, tá pedindo socorro. Só que aí o que que acontece? Quando o Nico tá se preparando pra ir para o Tártaro, ele vai atrás do Percy e da Annabeth pra pedir dicas de como foi pra eles atravessar o Tártaro. Só que, se você, meu caro leitor, meu caro amigo das fantasias, se você leu Percy Jackson, você sabe que na segunda saga, o Nico atravessa o Tártaro sozinho. Sozinho, ele passa por isso sozinho, ele já fez isso. Por que raios ele vai pedir ajuda pro Percy e pra Annabeth se ele já fez isso? Ele já foi, ele já esteve lá. Pois é. Ele não queria ir sozinho, pô. Não, mas ele já foi. Tipo assim, ele vai de novo com o Will. Ir sozinho de novo. Não, ele já não ia sozinho, o Will ia com ele de qualquer forma. Tá. Só que quando, tipo, beleza, ele recebe essa missão pra ir junto com o Will, ele fala: "Putz, eu preciso de dicas, a gente precisa de dicas pra atravessar". E ele vai pedir pro Percy e pra Annabeth: "Meu filho, você já fez, Você independente. você já foi, você sabe, pra que você vai perguntar pra uma pessoa um negócio que você já fez? Você sabe como que é". E parece que o Rick, quando ele estava escrevendo, ele esqueceu que o menino já foi. Pô, ele não leu o próprio livro pra ler, pra ver jeito de... Por isso. Ô, Suzane Collins, vamos ensinar pra Rick Riordan como é que se faz? Tipo, quando eu li a cena dele falando com o Percy e com a Annabeth, eu fiquei tipo: "Mas ele já foi, eu tenho certeza que ele já foi, eu tô maluca, eu li isso". E ele pedindo o negócio, é tipo, ele perguntando: "Nossa, e como foi pra vocês? Por onde vocês foram? Qual o caminho? Não sei o quê". Eu fiquei: "Gente, Você sabe, amigo. você sabe". Eu fiquei meio confusa na hora, porque eu falei: "Não, ele foi, gen". E eu fui procurar no livro que da saga principal onde ele vai, onde mencionam várias vezes que ele foi. E eu falei: "Não, ele foi". Mas parece que o Rick Riordan, tipo, esqueceu, apagou esse ponto. Então, além de apagar o desenvolvimento dos personagens, ele apagou a própria história dos personagens. E aí uma outra coisa também que pra mim foi muito difícil de engolir. Eles têm aí acho que uns 14 anos, né, ele e o Will, acho que eles têm a mesma faixa etária. Só que assim, apesar de eles serem pré-adolescentes, né, eu acho que 14 anos é uma pré-adolescência, vai, Sim. né, eles têm uma infantilidade gigante, gigante, parece o livro inteiro, eles parecem 2 crianças brigando por um brinquedo. O livro todo o Nico fala: "Olha, a gente vai passar por isso e a gente tem que fazer assim". O Will vira pra ele e fala: "Eu não quero fazer assim, eu quero fazer assado". E o Nico fala: "Meu filho, a gente vai fazer assim porque eu tô falando". E é o livro inteiro. E assim, os 2, por ser um é filho de Hades, e Hades meio que é equivalente a, tipo, sombra, né, um mundo inferior, tudo que é escuro, por assim dizer, né. Sim. Tudo que é remetido ao submundo. Ai. E o Will é filho de Apolo, e Apolo é a personificação do sol, da música, do não sei o que, do alegre, né, meio que um é o contraposto do outro. E os 2 têm um relacionamento, né, os 2 são namorados já nesse livro. Sim. Só que assim, as brigas deles não são nem brigas, é uma picuinha, é uma discussão de picuinha, de criança. E é muito chato de ler. Porra, cresçam. Porque, tipo, tem uma cena que o Will fala assim: "Ah, eu vou ter que ir para o submundo, mas lá não tem sol". Aí o Nico fala: "É, não tem sol, mas a gente dá um jeito". E aí o Will se predispõe o Nico se predispõe a tentar pensar num jeito de criar um sol artificial pra ajudar o Will a passar por isso. E ele descobre como. Ele consegue fazer isso. Ele cria um sol artificial, para o namorado poder ir tranquilamente. E o Will fica: "Mas esse não é o sol de verdade". Eu quero sol de verdade. Igual uma criança.
E isso, gente, é muito chato de ler. Assim, eu não vou dizer a escrita, falando da escrita, ela é igual nisso o Rick Riordan conseguiu manter o estilo de escrita da saga principal, é um estilo bom, é bem fluido, mas não quer dizer que seja, ótimo. Hum. Eu acho que um livro fluido não necessariamente é muito bem escrito. Ele é escrito de maneira que você consegue ler tranquilamente. Mas esses pontos acabou com a leitura pra mim, assim, ver o que ele fez com os personagens, essas picuinhas. Inclusive, tem uma cena que o Will fala para o Nico fala para o Will assim: "Olha, a gente não pode vir por esse caminho, porque o Percy falou", de novo, não é que o Percy falou, é porque ele já foi. Mas ele diz que o Percy falou que se seguirem por esse caminho, eles vão dar de cara com a deusa Nêmesis, que é a deusa da vingança e, tipo, meio que do karma, assim, né. E aí o Nico fala assim: "Ah, mas esse caminho aqui parece ser bem melhor. Tipo, tô sentindo uma energia muito boa vindo daqui". Só que a deusa Nêmesis tem uma tretinha com o pai do Will, que é Apolo. Então, tipo, não vai dar bom eles irem por esse caminho. Ele te odeia. Só que aí o Will fala assim, o Nico vira pra ele e fala: "Cara, você tá me escutando? Você ouviu o que eu falei? Vai dar errado, o seu pai tem treta com essa mulher e você é filho dele, essa mulher não vai gostar de você, a gente pode morrer se a gente for por esse caminho". E o Will fica: "Não, mas eu quero ir por aqui, aqui parece melhor". E assim, é umas picuinha de criança mesmo, sabe. Eu sei que eles têm 14 anos, pré-adolescente e tudo mais, mas você pressupõe, por tudo que eu falei, que eles têm uma maturidade, que eles têm um desenvolvimento, assim, só que não, não tem. E aí, eu não sei se foi o livro é escrito pelo Rick Riordan e pelo Mark Oshiro. O Mark Oshiro, ele é escritor, mas não de livros físicos, ele tem blogs e ele escreve não é posts, é tipo Você diz. tipo publicações no não é um fanfic, ele tem acho que 1, 2, 3 blogs, cada um com um tema, e ele escreve no blog, assim, né, e ele é super fã de Como se Percy Jackson. fossem resenhas. Tipo isso. Tá. Só que não necessariamente é um blog sobre livros, ele Ele faz contos ou ele meio que fala as opiniões? não, ele fala sobre o mundo literário, mas ele é um pouquinho ativista, então é o mundo literário e a representatividade. Tá, ele é um blogueiro. É, basicamente. Só que ele é muito fã de Percy Jackson, então eu acho que o Rick pediu essa collab com o Mark, no sentido de desenvolver o Nico pelo Nico ser, né, da LGBTQIA+. Então ele viu aí uma oportunidade, né, para o Mark, como ele já tem esse engajamento com representatividade, com o LGBT e tudo mais, eu acho que o Rick quis Um pouco essa mais de ponte, né. identidade. Ele falou: "Putz, eu tenho um personagem que é também LGBT e você escreve sobre LGBTQIA+. Vamos, né, fazer essa collab?". Isso, E aí eu não sei se foi por ser uma colaboração de 2 escritores que mudou um pouco essa narrativa. pode ter sido. Talvez seja. Na minha opinião não funcionou. Cara, Eu vi o blog do Mark e, assim, o blog dele não é ruim, a escrita dele não é ruim, só que a escrita dele não é uma ficção, não é fictícia, é uma escrita de artigo, por assim dizer, né, uma coisa mais, estudo, isso. acadêmico. Exato, uma coisa bem mais analítica até. Então, eu não sei se não funcionou por eles serem de áreas distintas, né, porque o Rick, a maioria dos livros dele são infanto-juvenil ou juvenil. Sim. Né, e aí você pegar uma pessoa que é acadêmica, mais ativista, uma abordagem mais incisiva para um escritor que é o escritor infanto-juvenil cara, eu não sei, não bateu. Você vê que engraçado, né, ó, por exemplo, o Guilherme Del Toro, quando ele fez o Labirinto do Fauno era um roteiro, né. Ele contratou a Cornélia Funk, que a Cornélia Funk é uma escritora. Então, basicamente, ele falou: "Se eu vou fazer um livro do Labirinto do Fauno, eu não vou dizer que o gênero narrativo de um roteiro é igual ao gênero narrativo de um livro". Então ele contratou alguém pra fazer pra ele, não pra ele fazer junto. Então, basicamente, É. ele se colocou no lugar dele, vamos dizer assim. Exato. E assim, eu acho interessante você ter essas collabs de gentes de talvez ele quis trazer a visão de alguém que é que vive nesse mundo, para poder ser melhor para ele, talvez, não Hum. sei. Ele como já acho que ele tem 60 anos, casado, homem cis, hétero, né, enfim, quis ter uma pessoa que ajudasse nele com essa visão, com essa construção do Nico, né, esse Sim. desenvolvimento. Pode ter sido isso o primeiro pensamento dele, mas eu não sei, eu acho que não funcionou, eu acho que eles não conseguiram, eh, se in se conectar bem, não deu match, essa escrita dele. E acho que o ponto principal pra mim dele ser indigestionável foi isso, foi ele ter cagado para o desenvolvimento que ele mesmo criou,
pra história que ele mesmo criou, porque era tão bom, ficou tão bom. Eu sei que eu uso muito essa palavra, tipo, muito bom, mas é porque ficou realmente eu acho que o Nico é o personagem dele que mais desenvolve, né, por a gente acompanhar ele desde novinho, a gente acompanha ele por 8 livros só da saga principal, mais 3 da outra saga, então, tipo, são anos acompanhando a esse desenvolvimento dele, e ele é um dos que mais muda, que mais evolui, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Ele consegue se abrir num nível, tipo, o menino sofre que é a porra, gente. Ele vê a irmã dele morrendo, ele vê um monte de gente, ele perde um monte de gente. Dinheiro. Enfim. Ele se desenvolve muito. E saber que o próprio autor que criou o próprio personagem jogou isso fora é muito doído. Eu tô sendo muito parcial, porque ele é o meu personagem favorito, então é muito dolorido ver isso, sabe. Se fosse outro autor fazendo um spin-off aleatório desse livro, eu acho que seria menos pior. É a saga do coração da Bruna, ela tá realmente muito magoada. Eu tô muito magoada, Rick Riordan. Fui Reescreva, É. reescreva. Tipo assim, enquanto eu fui enganada pelo hype, a Bruna foi enganada pelo coração dela. Eu fui traída pelo Titsia, pela pequena. Mas eu acho que ele é indigestionável nesse ponto, ele por ele ter estragado todo o personagem, ele estragou o livro pra mim. E quando lançou o livro, eu lembro que eu fiquei muito feliz, tipo, eu falei: "Caramba, o Nico vai ter um livro dele", Sim, tipo, contando a história dele, finalmente ele vai ter o destaque, né, uma história só dele, pra mostrar o potencial dele, enfim. E a gente vai poder acompanhar ele como personagem principal, né, não como um personagem mais secundário. E não, a gente só pega ranço dele, porque ele parece uma criança mimada. Ele e o Will. Você acha que ele vai ser um final, o final é bonzinho, não vou dizer que o final é ruim, eles conseguem salvar o Titã, dando spoiler já, ele consegue salvar o Titã, e fica tudo bem. É. Mas é ruim. Eu não falei da construção do Meu Beijo de Garoto, verdade. A estrutura dele também é cansativa, gente, porque os capítulos são enormes, são gigantescos, então isso cansa muito. Se você pega um capítulo e o próximo fala da mesma coisa, também te cansa muito. Tem um capítulo que eu até comentei com a Bruna: "Bru, tem um capítulo aqui que tem 40 páginas", 50. 50, né, 50 páginas. Mano, 50 páginas de um capítulo. De um livro. E de novo, né, pra você ver que a gente também não combinou nada de novo nos livros, a gente tá reclamando da maturidade dos personagens, né. Porque no último episódio a gente estava falando de coisas muito semelhantes em relação aos livros que a gente leu e que recomendava, que falava muito da relação de pai e filho, aí a gente trouxe mais 2 livros. Que é de maturidade de personagem. Maturidade de personagem. Será que a gente madura demais para o povo? Pô, a gente se acha muito maduro, não sei. Eu acho que é muito crítica. Tipo, crítica, né. Mas, de novo, parece que a gente tem algumas semelhanças de discordância e semelhanças de concordância também, né, engraçado. Mas, basicamente é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu tenho, esqueci. Você falou da estrutura, o livro O Sol e a Estrela, ele é narrado em terceira pessoa, mas é focos diferentes, então um capítulo é a pessoa narrando pela visão do Nico, outro capítulo é narrando pela visão do Will. Mano, Meu Beijo de Garoto também. Um capítulo é a Ron e outro capítulo é a Mas é em primeira ou em terceira? é em primeira. Ah, não, do coisa é em terceira. Ok. E assim, eu geralmente, eu gosto mais de livros narrados em terceira pessoa, Eu porque gosto de primeira. eu sinto que me dá uma perspectiva maior do que tá acontecendo, né, eu não tô vendo só pela narrativa da pessoa, eu tô vendo o entorno também, sabe. E eu gosto, eu sinto que a minha leitura vai melhor. Só que nesse livro não foi, porque a pessoa narra, e é como se eu estivesse narrando uma briga de 2 crianças numa escola. E é muito ruim, porque é tipo assim, tipo, sei lá, Nico tinha um pensamento assim, 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 e obviamente o Will não concordava com o pensamento de Nico. Tipo, sabe, é umas coisas muito assim, prematuro, sei lá, ou pouco maturo. Te deixa aberto só para o que tá acontecendo com eles, mas não te dá uma visão maior do que a terceira pessoa, tipo, uma dimensão que você esperava. Eu acho que talvez não tinha profundidade do entorno. Eu acho que ele focava muito nos. Era uma narração em terceira pessoa, mas que talvez funcionaria melhor numa primeira pessoa, porque focava muito no que eles estavam pensando e querendo dizer. Faz sentido. Então, tipo, não funcionou, não pegou a profundidade. Que se fosse numa terceira pessoa, eu acho que eles teriam que ir mais pelo entorno. Não só pelo pensamento deles, mas a consequência do pensamento deles fora. Sim. Tanto um com o outro, quanto no ambiente que eles estavam, né. Então acho que isso não teve. Ficou só o interno e
até no desenvolvimento da leitura, eu não conseguia focar tanto nos problemas que eles estavam passando. Tipo, tem vários momentos que eles estão pelo Tártaro e eles brigam com monstros, eles brigam com deuses menores, eles têm uns momentos mais sérios, né, por assim dizer. Tem vários momentos que o Nico consegue fazer aquele solzinho artificial, só que ele meio que tem que ser carregado. E vários momentos o solzinho tá, tipo, na bateria bem baixinha, assim, e o Will começa a ficar doente mesmo, porque ele tá longe do sol, o pai dele é deus do sol, né, faz sentido. Sim. Tipo, até doente, até, tipo, na beira da morte, os dois ficavam se espinhando um com o outro, se espetando, e isso perdia Foco. o sentimento de você pensar: "Putz, o solzinho tá sem bateria, o Will vai morrer se esse solzinho ficar sem bateria". Só que não, eles estavam se espetando igual 2 crianças e você perdia a profundidade disso, sabe, Entendi. a carga disso. Não perdia a cena a ser séria. Você não conseguia levar a sério que realmente o solzinho Ele perder a bateria era um problema. pra viver. É, tipo, perdia era só 2 crianças brigando por um brinquedo, exatamente isso. E aí ficou muito difícil de ler, assim, eu acho que gente, esse livro é curto, ele não é muito grande, eu acho que ele tem 300 e poucas páginas, só que eu levei facilmente 2 meses pra ler ele, porque eu em 1 hora eu acho que eu lia, tipo, 5 páginas. Ai, mano, meu Deus do céu. E eu parava várias vezes, eu lia 5 páginas e eu: "Não, desisto, vou deixar aqui". Aí eu largava o livro e ia ler outra coisa ou ficava parada aquele livro. E eu olhava pra ele e eu falava: "Putz, eu tenho que ler, né, eu tenho que terminar". Só que eu não tinha motivação pra terminar, porque eu estava achando muito ruim. Ai, cara. Até que eu peguei não, falei: "Ah, eu vou terminar logo por orgulho mesmo, só pra dizer que eu terminei". Mas eu não queria terminar não. Cara, eu também termino muitos livros por orgulho. Esse livro, Meu Besta de Garoto, também foi um que eu terminei por orgulho. Ele tem 387 páginas, gente, 387. E além disso, tem aqui acabei de ver aqui, me lembrei de outra coisa, tem uma playlist que ajudou a autora a escrever o livro. Aí eu vou dizer Ai, pra vocês que tem, músicas do One Direction, One Direction, né, One Direction, coisas do Lil Payne, Happily do Harry Styles, aí tem Little Mix, Secret Love Song, I Love You. Mano, ela coloca aqui as músicas, que inspiraram ela a fazer o livro, que são músicas muito contemporâneas. Eu não sei se esse livro foi pensado dessa forma para desenvolver o lado dela adolescente para escrever as coisas. Talvez tenha sido isso o intuito dessa playlist também. É verdade, eu lembrei disso agora. Quando eu estava vendo, eu estava achando justificativas para aquilo soar tão adolescente. Era uma playlist de One Direction com Little Mix. Foi por isso que saiu assim. Então, basicamente ela ficou ouvindo isso enquanto escrevia o livro. É isso, meu Deus do céu. Então, basicamente é isso que inspirou. O livro Meu Beijo de Garota é em primeira pessoa. Aí a gente tem a voz da Rooney e a voz da Pop. A voz da Rooney, a voz do Rooney é muito irritante. A voz do Rooney. Porque ele fica na minha cabeça gritando: pop em mim", sabe. Toda hora eu não consigo e assim, talvez ela não precisasse ir tão longe, porque a história é retratada desde que os meninos têm 5 anos de idade. Hum. Aí depois eles têm 8, que aí é o negócio do pote. Acho que o do pote eu acho que eu não expliquei muito bem. A questão do pote da avó é que ela pediu, pra Pop escrever nesses coraçõezinhos do pote, quando ela tivesse um momento de um beijo inesquecível, na verdade. Não era nem de momentos, era literalmente de beijos, entendeu? Então era isso. Mas ruim, tá? Ruim. 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 Desculpa quem gostou. Ruim. É, gente, vamos eu acho que é isso, eu não tenho mais nada pra falar. Ah, o do Sol e Estrela eu falei errado, são 384 páginas, não são 350, é grandinho. De novo, a mesma quantidade quase de. É grandinho, mas não é grande o suficiente pra levar 2 meses pra ler, gente. Eu já leio rápido, assim, eu geralmente não demoro tanto. Mas 2 meses pra ler esse livro pra mim foi angustiante, assim, porque eu olhava pra ele e eu estava em conflito, porque eu pensava: "Eu preciso terminar", mas eu não quero terminar porque tá ruim. Eu acho que pesou mais porque era seu personagem favorito, né? Sim, Eu acho que aí quebrou foi meu questão coração. de honra pra você terminar Eu ele queria mesmo sendo ruim. eu queria esquecer ele, porque, assim, eu acho que o Rick, ao todo, ele da saga de Percy Jackson, assim, no universo, são 17 livros. Uau. Desses 17, o Nico aparece em, acho que 13
Acho que uns 13 ele aparece. Uhum. Acho que é isso. 12, 13 ele aparece. E assim, já é livro, muito livro pra ele aparecer. Então, tipo, ele tem história, sabe? Ele é um secundário, assim. Ele não é tão secundário assim. E aí você ignorar esses 12 livros que o menino aparece e faz. E, tipo, não é como se ele aparecesse de fundinho, assim, numa ceninha, tipo, ai, olha lá o Nico. Não, ele tem grandes momentos, sabe? Ele é relevante pra história. É. Pô. Ele faz a diferença, sabe? Ele tem os momentos de brilhar dele. E ele brilha. Ele brilha. Mais do que o Ed. E aí. E aí, pra você só jogar isso fora. E eu acho que também um ponto que me doeu, que eu lembro de quando eu estava no fim da primeira saga, o Rick Riordan deu uma entrevista que perguntaram pra ele, né, se os personagens dele eram baseados em alguém, em alguma coisa, né? E aí ele é professor, ele é professor e escritor, se eu não me engano, né? Ele dá aula de história e ai, esqueci. Mas hoje ele é professor acadêmico, professor de faculdade, Aham. mas ele começou sendo professor de escola mesmo. E aí ele falava que o Percy, ele baseou no filho dele, e o Nico, ele baseou num aluno que ele teve, que o aluno dele era igualzinho o Nico no primeiro livro. Nossa, e eu odiava. Extremamente, tipo, introvertido, extremamente tímido, assim, mal-humorado, igualzinho o Nico no primeiro. E aí ele mesmo fala que, tipo, ele deu aula pra esse menino acho que, tipo, uns 3, 4 anos, e ele mesmo fala que ao longo dos 4 anos ele foi conseguindo ver esse aluno se desenvolvendo, ele foi conseguindo ver o aluno se abrir, o aluno participar das aulas, o aluno tomar gosto pela aula dele, né, conseguir fazer amigos, conseguir conversar. Ele via o aluno, tipo, no recreio conversando com outras crianças, né, então, tipo, isso traz uma carga maior ainda pro personagem, tipo, nossa, você, né, teve uma conexão, você viu um desenvolvimento, você deu um desenvolvimento pro seu personagem. E aí, quando chega o momento de você botar seu personagem em foco, você não faz. Você não faz. Então, assim, ele não conseguiu nem fazer uma homenagem ao aluno dele. Nossa, velho, realmente, ele não conseguiu homenagear uma conexão que já existia. Ele não conseguiu honrar uma conexão que já existia. Exato, gente, exato. Então isso doeu mais do que o livro ser bom ou não. Mas eu vou falar que ele é ruim de qualquer forma. Mas, de novo, tanto O Sol e a Estrela quanto qual é? Mil Beijos de Garotos. Leiam De garoto, é só do Ru. Mil Beijos de Garoto. De garoto. Leiam, tá? Isso não é um incentivo pra vocês não lerem, é só a nossa. Você é um lixo porque você tá nesse livro. Não! Não, você tem que ler, você tem que ter a sua própria conclusão, a sua interpretação. Tem que discordar da gente. É bom discordar. Obviamente, dentro do respeitável. Somos seres humanos também. Sim. Mas leiam, tenham as próprias interpretações, as suas próprias opiniões, né? Nada do que a gente diz aqui é verdade absoluta. Esse é um quadro só pra gente externizar a nossa opinião. E se alguns concordarem, outros discordarem, tá tudo bem. Discutir nesse nível é bom. E gera engajamento. Ela parece uma mercenária toda vez que a gente. Cara, sim, eu vou reverter o negativo pro positivo, entendeu? É bom. Terapêutico. Mas o quadro de hoje foi isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado. De novo, leiam e tragam as próprias conclusões de vocês pra gente poder comentar sobre, tá bom? Sim. Beijo. Nos avisem. Beijo. Isso. Beijo, fiquem bem e até o próximo episódio. Até. Siga nas redes sociais. Voler.pod.